Bom dia, meninas do oitavo ano, como é que vocês estão? Meu nome é Carolina, eu sou a professora de Filosofia e Cidadania de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem. E nós, nessa aula, iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre iluminismo. E hoje nós iremos trabalhar um filósofo iluminista que se chama Montesquieu. Ele é um filósofo muito famoso, e principalmente pela sua teoria da separação dos três poderes. Então, vocês vão pegar agora o caderno, caneta, lápis e todo o material necessário que vocês utilizam nas aulas, seja vídeo, seja aula online e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Montesquieu, ele ficou famoso por sua teoria da separação dos poderes. Hoje, ela é adotada por quase todas as constituições do mundo. Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Montesquieu, devido ao seu título de nobreza, Barão de la Brède e de Montesquieu, foi um filósofo político francês de formação iluminista e importante crítico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. Então, esse filósofo Montesquieu, quando a gente fala de iluminismo, é um dos primeiros que, sempre quando a gente pesquisa sobre iluminismo, nos livros de filosofia, sempre Montesquieu é um dos primeiros apresentados por conta da separação dos três poderes, que é uma das grandes, assim, uma das grandes conquistas do iluminismo para todas as constituições. O Espírito das Leis, que é este livro, a obra mais importante, no caso, o Tratado Político de Montesquieu, do qual ele defendia a separação dos poderes, que hoje as constituições carregam, né? Essa separação. Então, foi uma obra muito importante, esse Tratado Político, O Espírito das Leis, de 1748. Nessa obra, Montesquieu ele defende quatro coisas principalmente: um sistema de governo constitucional, a separação dos poderes, a preservação das liberdades civis e manutenção da lei e o fim da escravidão. Ele apresentou ainda a ideia de que as instituições políticas representam aspectos geográficos e sociais de cada comunidade, um conceito que era muito inovador naquela época. E a sua teoria constitucional, ela se baseava em alguns critérios, em algumas questões que a gente vai comentar um pouco dela acerca nesses próximos slides aqui, tá bom? Em sua teoria constitucional, Montesquieu definiu três principais formas de governo: o governo republicano, o governo monárquico e o governo despótico. Eu acredito que vocês já sabem o que é o governo republicano, ou que seja o governo monárquico, mas vamos também aprender o que seja esse governo despótico, tá bom? Governos republicanos poderiam variar de acordo com a extensão dos direitos de seus cidadãos, sendo dois os tipos mais característicos: as repúblicas democráticas, nas quais a cidadania é mais ampla, gente, e as repúblicas aristocráticas, nas quais a cidadania é restringida em alguma medida. Então, bora lá. Existem dois tipos de governo republicano: as repúblicas democráticas, que é aquela que nós vivemos, que a cidadania ela é mais ampla para nós, o exercício da cidadania, nós podemos exercer a nossa cidadania de forma mais ampla, tem várias formas de exercício da cidadania, eu converso muito isso com vocês na aula de cidadania, né? Não é só o voto, que é uma das formas de exercício da cidadania, não é porque vocês ainda não têm idade suficiente para votar, que não é porque vocês não conseguem exercer a cidadania ainda. E tem as repúblicas aristocráticas, que são as repúblicas desses governos de
pouco, onde a cidadania é restringida de alguma medida apenas para que essas pessoas da aristocracia consigam exercer essa cidadania, o que já aconteceu em alguns momentos aqui no Brasil, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a monarquia, tá bom? Em diferentes épocas, regiões ou estruturas sociais, as repúblicas variam entre estes dois polos, seja república democrática ou seja república aristocrática, tá bom? Os regimes monárquicos, por outro lado, são, como o nome estabelecidos, regidas por monárquicos. Esse regime monárquico aqui, ó, essa república, no caso, essa forma de governo monárquico, ela tem que estar sendo regida por um monarca para poder ser essa forma de governo monarquia, tá bom? Se existe um conjunto de leis que restringe a autoridade do governante, o regime é considerado uma monarquia. Se não existe um conjunto de leis restringindo a autoridade do governante, o regime é considerado despótico. Qual é a diferença, professora? Eu não entendi muito bem. Aí eu vou explicar para vocês isso. Numa monarquia, tem que haver uma pessoa que ela é considerada um rei ou uma rainha, mas normalmente era um rei. Então bora lá. Sempre vai existir os súditos, as pessoas, súditos, a população, o povo que é dependente desse rei. E esse rei pode agir com essa população da forma que ele quer, porque ele é o rei. Vocês estão entendendo? Mas se houver leis que restringam, que no caso, que façam com que esse rei não haja de qualquer forma com esse povo, para ele fazer o que ele quiser, da vontade dele, que haja leis que, que conduzam o relacionamento desse povo com com esse rei, com esse monarca, vai ser considerado a monarquia, porque terá algo no meio que será essas leis que conduzirá esse relacionamento do monarca com a população. Agora bora para o segundo ponto. Já se não houver essa lei, se esse fatorzinho aí da lei for retirado, vai haver apenas o rei, que no caso é o monarca, e a população. Então o rei vai poder agir da forma que ele quiser. Então ele vai poder governar a população da forma que ele quiser. E muitas vezes acaba sendo um governo despótico, porque ele não vai querer agir favorecendo aquela população. E sim vai agir com poder de mando, com poder ao seu próprio favor. Ele vai agir realmente com o uso da força, então ele vai realmente se auxiliar dessas coisas, por conta que não vai ter a lei restringindo essa autoridade. Então ele vai aumentar sua autoridade cada vez mais e vai se inflar, né, com esse poder, com essa autoridade, e vai ser aquele rei rígido, despótico, absolutista, e vai ser a lei. Ele vai ser a lei. Eu sou a lei. Eu sou o rei, eu sou a lei. Muitas frases de, de reis absolutistas. Por trás de cada sistema político existe um princípio que direciona o comportamento dos indivíduos que vivem sobre aquele regime. Estes princípios podem nos auxiliar a entender sobre qual regime uma sociedade vive. Para os regimes despóticos, o princípio é o medo. Então a gente vai conseguir observar
que regime a sociedade está vivendo por alguns princípiozinhos. Então, se a gente percebe o medo do governante, a gente vai conseguir perceber um regime despótico. Por quê? Na ausência do medo, o regime despótico não perdura, minha gente. Por quê? Pois sem esse medo, os indivíduos se levantarão contra o governante. Por isso que deve haver o medo. Por isso que há o medo. Não deve haver o medo, viu, gente? Num regime é, com num regime de governo. Mas por isso que no regime despótico tem o medo, para poder que a população não se rebele, porque se não tem mais o medo, a população se levanta contra o seu governante. No caso das monarquias, o amor pela honra é o princípio que dirige o comportamento da sociedade. O amor ao seu rei, a honra à sua, ao seu reinado. E no caso das repúblicas democráticas, este princípio é o amor à virtude. Uma sociedade no qual não existe amor à virtude nunca será capaz de estabelecer uma república democrática, da mesma forma que um regime monárquico não persistirá se não houver amor à honra. Montesquieu rejeitou a ideia de liberdade como autogoverno coletivo. Rejeitou também as ideias de que liberdade significaria ausência de restrições. E eu concordo com ele, porque muitas pessoas elas confundem liberdade com ausência de restrições. Ser livre não é você estar, vou fazer qualquer coisa, você não sei o que, vou sair por aí. Não, ser livre é você ter seus direitos e saber e poder exercê-los. E é isso que Montesquieu ele aponta. Para o autor, estas duas posições são hostis à liberdade política. Ainda a liberdade seria possível, embora não garantida, apenas em sistemas monárquicos e repúblicas, nunca em sistemas despóticos, porque realmente, num sistema despótico, você não é livre, porque você não é capaz de opinar, você não é capaz de mesmo que não há o voto, né? Não há assim o voto como a gente conhece hoje, mas você não é capaz de dar suas opiniões nas coisas que acontecem. Você não é capaz, você vive com aquele medo do seu governante. O modelo, então vamos ainda conversar sobre o modelo de liberdade política apresentada por Montesquieu. Esse modelo dependeria de dois elementos. O primeiro é a separação dos poderes. Mesmo em uma república, se não há separação de poderes, a liberdade não pode ser garantida, pois a separação de poderes em diferentes esferas independentes permite que um poder restrinja tentativas de outros poderes de infringir a liberdade de indivíduos. Então a gente percebe que cada poder ele vai ter a sua função e vai impedir que que os outros poderes também se saiam de suas funções, como é que eu posso dizer, infringam a liberdade dos outros indivíduos. Nesse sistema, observemos a existência dos seguintes poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, no livro de Montesquieu, ele inicia essa separação dos poderes, porque tudo antes ficava na mão do próprio rei, né? E agora ele começa a perceber que ficaria com mais coerência, se não só com mais coerência, né, mas ele vai explicando lá os motivos
de forma bastante política, porque se deve separar os poderes entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Caso vocês não saibam as funções, eu trouxe aqui, ó, uma imagenzinha bem facilzinha de aprender. O legislativo elabora as leis, o judiciário aplica as leis e o administrativo executa as leis. O segundo, para ainda nas condições, no modelo de liberdade política apresentada por Montesquieu, deve haver um conjunto apropriado de leis civis e criminais para garantir a segurança pessoal. O que isso significa? Liberdade de pensamento, expressão e associação, além da eliminação da escravidão, seriam os elementos fundamentais deste conjunto. Montesquieu incluía ainda o direito a um julgamento justo, a presunção da inocência e a proporcionalidade na severidade das penas. Então, o que significa isso, É que a proporcionalidade do seu crime, Se você fez um crime, por exemplo, como um crime tão grave, Aí você realmente vai ter a sua pena muito severa. Então, Montesquieu, sempre quando a gente fala de iluminismo, ele é um dos primeiros filósofos a serem trabalhados. Os próximos nós trabalharemos nas próximas aulas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bastante coisa. Caso não, me procurem. Eu vou só frisar algumas coisas aqui, rapidinho. Montesquieu, ele foi um filósofo iluminista, ele foi famoso pela sua teoria da separação dos poderes. Essa teoria está no livro dele, O Espírito das Leis, de 1748. Além da separação dos poderes, ele defendia um sistema de governo constitucional, a separação dos poderes, a preservação das liberdades civis, a manutenção da lei e o fim da escravidão. E a sua teoria constitucional é abordada de que forma? Onde ele define 3 tipos de governo: republicano, monárquico e despótico. Aí vocês aprendem que o governo republicano tem 2 tipos, aristocrático e democrático. O monárquico é aquele onde ainda há a existência da lei. O despótico é aquele que não há a existência da lei, tá bom? E a separação dos poderes é o poder executivo, legislativo e judiciário. E ele valoriza também a libertação, a eliminação da escravidão, a liberdade de pensamento, de expressão e associação. Então, vocês, caso tenham alguma dúvida, é só falar comigo, tá bom? Tchau, até a próxima aula.